Salve galera, hoje nós iremos ler aqui no nosso segundo episódio do documento Gaudem et Spes, a introdução, a condição do homem no mundo atual. No último vídeo, né, a gente leu aqui tudo em proeme, iremos ler aqui, aqui, até eu começar a primeira parte, que aí vai ser no próximo vídeo. Vamos começar, sem mais enrolação, já deixa o seu like e se inscreve no canal para poder acompanhar o resto desse documento. Então, bora. Introdução à condição do homem no mundo atual. Esperanças e temores. Para levar a cabo essa missão, é dever da Igreja investigar a todo o momento os sinais dos tempos e interpretá-los à luz do Evangelho, para que assim possam responder, de modo adaptado em cada geração, às eternas perguntas dos homens acerca do sentido da vida presente e da futura, e da relação entre ambas. É por isso necessário conhecer e compreender o mundo em que vivemos, as suas esperanças e aspirações, e o seu caráter tantas vezes dramático. Algumas das principais características do mundo atual podem deslinear-se do seguinte modo: a humanidade vive hoje uma fase nova de sua história, no qual profundas e rápidas transformações se estendem progressivamente a toda a Terra, provocadas pela inteligência e atividade criadora do homem. Elas reincidem sobre o mesmo homem, sobre os seus juízos e desejos individuais e coletivos, sobre os seus modos de pensar e agir, tanto em relação às coisas como às pessoas. De tal modo que podemos já falar de uma verdadeira transformação social e cultural que se reflete também na vida religiosa. Como acontece em qualquer crise de crescimento, essa transformação traz consigo não a pequenas dificuldades. Assim, o homem que tão imensamente alarga o próprio poder nem sempre é capaz de opor ao seu serviço. Ao procurar penetrar mais fundo no interior de si mesmo, aparece frequentemente mais incerto a seu próprio respeito. E descobrindo gradualmente, com maior clareza as leis da vida social, hesita quanto à direção que a esta deve imprimir. Nunca o gênero humano teve ao seu dispor tão grande abundância de riquezas, possibilidades e poder econômico. E, no entanto, uma imensa parte dos habitantes da Terra é atormentada pela fome e pela miséria, e inúmeros são ainda os analfabetos. Nunca os homens tiveram um tão vivo sentido de liberdade como hoje, em que surgem novas formas de servidão social e política, psicológica, perdão. Ao mesmo tempo que o mundo experimenta intensamente a própria unidade e a interdependência mútua de seus membros na solidariedade necessária, e-lo gravemente dilacerado por forças antagônicas persistem ainda, com efeito, agudos conflitos políticos, sociais, econômicos, raciais e ideológicos. Nem está eliminado o perigo de uma guerra que tudo subverta. Aumenta o intercâmbio das ideias, mas as próprias palavras, perdão, com que se exprimem conceitos da maior importância assumem sentidos muito diferentes segundo as diversas ideologias. Finalmente, procura-se com todo o empenho de uma ordem temporal mais perfeita, mas sem que a acompanhe um progresso espiritual proporcionado. Mercados marcados por circunstâncias tão complexas, muitos dos nossos contemporâneos são incapazes de discernir os valores verdadeiramente permanentes e de os harmonizar com os novamente descobertos. Daí que, agitados entre a esperança e a angústia, sentem-se oprimidos pela inquietação quanto se interrogam acerca da evolução atual dos acontecimentos, mas esta desafia o homem, força-o até uma resposta. Evolução e domínio da técnica e da ciência. A atual perturbação dos espíritos e a mudança das condições de vida estão ligadas a uma transformação mais ampla, ao qual tende a dar o predomínio na formação do espírito, nas ciências matemáticas e naturais, e no plano da ação. As técnicas fruto dessas ciências, essa mentalidade científica modela a cultura e os modos de pensar de uma maneira diferente do que no passado. A técnica progrediu tanto que transforma a face da Terra e tenta já dominar o espaço. Também sobre o tempo, estende à inteligência humana o seu domínio. Quanto ao passado, graças ao conhecimento histórico relativamente ao futuro, com a prospectiva e a planificação, os progressos das ciências biológicas, psicológicas e sociais não só ajudam o homem a conhecer-se melhor, mas ainda lhe permitem
exercer por meios técnicos uma influência direta na vida das sociedades. Ao mesmo tempo, a humanidade preocupa-se cada vez mais com prever e ordenar o seu aumento demográfico. O próprio movimento da história torna-se tão rápido que os indivíduos dificilmente o podem seguir. O destino da comunidade humana torna-se um só, e não já dividido entre histórias independentes. A humanidade passa, assim, de uma concepção predominantemente estática da ordem das coisas para uma outra, preferentemente dinâmica e evolutiva. Daqui nasce uma nova e imensa problemática, a qual está a exigir novas análises e novas sínteses. Mudanças na ordem social. Pelo mesmo fato, verificam-se cada dia maiores transformações nas comunidades locais tradicionais, como são famílias patriarcais, aos clãs, tribos, aldeias e outros diferentes grupos nas relações de convivência social. Difunde-se progressivamente a sociedade de tipo industrial, levando algumas nações à opulência econômica e transformando radicalmente as concepções e as condições de vida social vigentes desde há séculos. Aumentam também a preferência e a busca da vida urbana, quer pelo aumento das cidades e do número de seus habitantes, quer pela difusão do gênero de vida urbana entre os camponeses. Novos e mais perfeitos meios de comunicação social permitem o conhecimento dos acontecimentos e a rápida e vasta difusão dos modos de pensar e de sentir, o que por sua vez dá origem a numerosas repercussões. Nem se deve minimizar o fato de muitos homens, levados por diversos motivos a emigrar, mudarem com isso o próprio modo de viver. Multiplicam-se assim sem cessar as relações do homem com os seus semelhantes, ao mesmo tempo que a própria socialização introduz novas ligações, sem, no entanto, favorecer em todos os casos uma conveniente maturação das pessoas e relações verdadeiramente pessoais, personalização. É verdade que tal evolução aparece mais claramente nas nações que beneficiam já dadas das vantagens do progresso econômico e técnico, mas nota-se também entre os povos ainda em vias de desenvolvimento, que desejam alcançar para os seus países os benefícios da industrialização e da urbanização. Esses povos, sobretudo, o que estão ligados a tradições mais antigas, sentem-se ao mesmo tempo a exigência de um exercício cada vez mais pessoal da liberdade. Transformações psicológicas, morais e religiosas. A transformação da mentalidade e das estruturas põe muitas vezes em questão os valores admitidos, sobretudo nos casos dos jovens. Tornam-se frequentemente impacientes e mesmo com a inquietação rebeldes, conscientes da própria importância da vida social, aspiram a participar nela o mais depressa possível. Por esse motivo, os pais e educadores encontram não raro crescente dificuldades no desempenho da sua missão. Por sua vez, as instituições, as leis e a maneira de pensar e de sentir, herdadas do passado, nem sempre parecem adaptas à situação atual. E daqui provém uma grande perturbação no comportamento e até nas próximas normas de ação. Por fim, as novas circunstâncias afetam a própria vida religiosa. Por um lado, um sentido crítico mais apurado purifica a Duma concepção mágica do mundo e de certos sobreviventes supersticiosos. E existe cada dia mais adesão a uma fé pessoal e operante dessa maneira. Muitos chegam a um mais vivo sentido de Deus. Mas, por outro lado, grandes massas afastam de si praticamente da religião. Ao contrário do que sucedia em tempos passados, negar Deus ou a religião, ou prescindir dele, já não é um fato individual, é insólito. Hoje, com efeito, isso é muitas vezes apresentado como exigência do progresso científico ou de um novo tipo de humanismo. Em muitas regiões, tudo isso não é apenas afirmado no meio filosófico, mas invade em larga escala a literatura, a arte, a interpretação das ciências do homem e da história, e até as próprias leis civis, o que provoca a desorientação de muitos, desequilíbrios pessoais, familiares e sociais. Uma tão rápida evolução, muitas vezes processada desordenadamente e, sobretudo, a consciência mais aguda das desigualdades existentes no mundo, geram ou aumentam contradições e desequilíbrios. Ao nível da própria pessoa, origina-se
com frequência um desequilíbrio entre o saber prático moderno e o pensar teórico, que não consegue dominar o conjunto de seus conhecimentos nem ordená-los em sínteses satisfatórias. Surge também desequilíbrio entre a preocupação da eficiência prática e as exigências da consciência moral, outras vezes as condições coletivas de existência e as exigências do pensamento global e até da contemplação. Gera-se finalmente o desequilíbrio entre a especialização da atividade humana e a visão global da realidade. No seio da família originam-se tensões que, devido à pressão das condições demográficas, econômicas e sociais, quer pelas dificuldades que surgem entre as diferentes gerações, que pelo novo tipo de relações sociais entre homens e mulheres. Grandes discrepâncias surgem entre as raças e os diversos grupos sociais, entre as nações ricas, as menos prósperas e as pobres. Finalmente, entre as instituições internacionais nascidas do desejo de paz que os povos têm e a ambição de propagar a própria ideologia ou os egoísmos coletivos existentes nas nações e em outros grupos. Daqui nascem desconfianças e inimizades mútuas, conflitos e desgraças, das quais o homem é simultaneamente causa e vítima. Aspirações mais universais do gênero humano. Entretanto, vai crescendo a convicção de que o gênero humano não só pode e deve aumentar cada vez mais o seu domínio sobre as coisas criadas, mas também lhe compete estabelecer uma ordem política, social e econômica que o sirva cada vez melhor e ajude indivíduos e grupos a afirmarem e desenvolverem a própria dignidade. Daqui vem a insistência com que muitos reivindicam aqueles bens de que, com uma consciência muito viva, se julgam privados por injustiça ou por desigual distribuição. As nações em vias de desenvolvimento e as recente independência desejam participar dos bens da civilização, não só no campo político, mas também no econômico, e aspiram a desempenhar livremente o seu papel no plano mundial. E, no entanto, aumenta a cada dia mais a sua distância e muitas vezes simultaneamente sua dependência mesmo econômica com relação às outras nações mais ricas e de mais rápido progresso. Os povos oprimidos pela fome interpelam os povos mais ricos. As mulheres reivindicam onde ainda não alcançaram a paridade de direito e de fato com os homens. Os operários e os camponeses querem não apenas ganhar o necessário para viver, mas desenvolver, graças ao trabalho, as próprias qualidades, mas ainda querem participar na organização da vida econômica, social, política e cultural. Pela primeira vez na história dos homens, todos os povos têm já a convicção de que os bens da cultura podem e devem estender-se efetivamente a todos. Subjacente a todas estas exigências, esconde-se, porém, uma aspiração mais profunda e universal. As pessoas e os grupos anelam por uma vida plena e livre, digna do homem, pondo ao próprio serviço tudo o quanto o mundo de hoje lhes pode proporcionar em tanta abundância. E as nações fazem esforços cada dia maiores por chegar a uma certa comunidade universal. O mundo atual apresenta-se assim, simultaneamente poderoso e débil, capaz do melhor e do pior, tendo patente diante de si o caminho da liberdade ou da servidão, do progresso ou da regressão, da fraternidade ou do ódio. E o homem torna-se consciente de que a ele compete dirigir as forças que suscitou, e que tanto o podem esmagar como servir. Por isso se interroga a si mesmo. Jesus Cristo, resposta e solução da problemática humana. Na verdade, os desequilíbrios de que se sofre o mundo atual estão ligados com aquele desequilíbrio fundamental que se radica no coração do homem, porque no íntimo do próprio homem muitos elementos se combatem, enquanto, por uma parte, ele se experimenta como criatura que é, multiplamente limitado, por outra, sente-se ilimitado nos seus desejos, e chamado a uma vida superior. Atraído por muitas solicitações, vê-se obrigado a escolher entre elas e a renunciar a algumas. Mas ainda fraco e pecador,
faz muitas vezes aquilo que não quer e não realiza o que desejaria fazer. Sobre assim em si mesma a divisão de qual tantas e tão grandes discórdias se originam para a sociedade, muitos sem dúvida que levam uma vida impregnada de materialismo prático não podem ter uma clara percepção dessa situação dramática, ou oprimidos pela miséria, não lhe pode prestar atenção. Outros pensam encontrar paz nas diversas interpretações da realidade que lhes são propostas. Alguns só do esforço humano esperam a verdadeira e plena libertação do gênero humano, e estão convencidos que o próprio império do homem sobre a terra satisfará todas as aspirações do seu coração. E não faltam os que, desesperando de poder encontrar um sentido para a vida, louvam a coragem daqueles que, julgando a existência humana vazia de qualquer significado, se esforçam para lhe conferir por si mesmos todo o seu valor. Todavia, perante a evolução atual do mundo, cada dia são mais numerosos os que põem ou sentem com nova acuidade as questões fundamentais. Quem é o homem? Qual o sentido da dor, do mal e da morte, que, apesar do enorme progresso alcançado, continuam a existir? Para que servem essas vitórias ganhas a tão grande preço? Que pode o homem dar à sociedade e que coisas que dela receber? Que há, para além desta vida terrena, a Igreja, por sua parte, acredita que Jesus, morto e ressuscitado por todos, oferece aos homens, pelo seu Espírito, a luz e a força para poderem corresponder à sua altíssima vocação. Nem foi dado aos homens sob o céu outro nome, no qual devem ser salvos. Acredita-se também que a chave, o centro e o fim de toda a história humana se encontram no seu Senhor e Mestre, e afirma, além disso, que subjacentes a todas as transformações há muitas coisas que não mudam, cujo único fundamento é Cristo, o mesmo ontem, hoje e para sempre. Quer, portanto, o concílio, à luz de Cristo, imagem de Deus invisível e primogênito de toda a criação, dirigir-se a todos para iluminar o mistério do homem e cooperar na solução das principais questões do nosso tempo. Pois bem, foi essa a introdução do documento Gaudium et Spes do Concílio Vaticano II. Até mais, já deixe o seu like e se inscreve no canal para poder acompanhar a continuação desse documento. Vale!